Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre Solid, vamos falar sobre Open Close Principle e eu trouxe também um exemplo para ilustrar. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir o seu like, então já clica aí no gostei. Se não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente, tá? Ajuda a ranquear o vídeo para o YouTube, trazer esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então bora lá pro vídeo agora. Mentira, não foi pro vídeo não, queria ver se você se inscreveu. Vou ficar aqui esperando se você se inscreveu. Tem o dia inteiro. O que significa Open Close Principle? Esse princípio ele foca que uma classe ela está aberta para expansão e fechada para modificação, tá? Isso é o que o princípio traz. Mas isso não se aplica a bug, ok? Se o código está com bug, a gente vai consertar o bug. Isso preciso deixar isso bem claro. A expansão é quando você vai fazer uma nova feature e vai adicionar um comportamento naquela classe. Se a sua classe está com problema, então você precisa consertá-la. Você não vai expandir, você não vai estender o comportamento, tá? Então, como eu disse anteriormente, você tem que ser capaz de estender o comportamento de uma classe sem a necessidade de modificá-la, tá? Então, nesse exemplo da classe enviador de e-mail, né, ela tem o método enviar, nesse método tem a mensagem, tem o assunto e tem o tipo. Se é HTML, se é um texto que vai criptografado, se é só um texto simples. Gente, isso aqui é um mero exemplo, tá? Não necessariamente isso aqui se aplicaria na prática. Mas essa classe tende a crescer, continuar crescendo, se eu adicionar um novo tipo, tá? Então, assim, como é que eu poderia tratar esse problema? Eu crio uma classe abstrata, e-mail, né? E crio classes especializadas para tratar o método enviar de forma específica, tá? Então eu tenho uma classe texto e-mail que vai vai remover a formatação e vai fazer o envio, né? Tem HTML e-mail que vai inserir o HTML, vai enviar, e o criptografado que vai criptografar a mensagem, tá? Então assim, é você dividir aquele comportamento que está ali dentro dos ifs e colocar isso em classes separadas. E aqui, eu acho que eu já falei isso antes em outros vídeos, se você tem enum no seu código, tá? Enumeradores, que com base neles você toma a decisão, o seu código tem um problema seríssimo para crescer, tá? O enum ele faz você ganhar velocidade no início, mas depois ele se torna um tormento, porque isso fica espalhado por todos os lugares. E por quê? Por que isso acontece? O enum ele te dá estado. Na orientação a objeto, você quer estado e comportamento. Por isso que você deve preferir as classes do que ter o enum, tá? Por mais que no início faça sentido você ficar com o enum para acelerar o processo, tá? Só deixar isso aqui bem claro. E como eu falei lá no início do vídeo, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês um código que tem problema e como é que a gente evolui esse código batendo aqui no princípio de Open Close Principle. Então, bora ver. Bom, meu cenário eu tenho um funcionário, esse funcionário tem um cargo e tem um salário. Eu tenho um enum para representar os cargos, diretor e desenvolvedor. E eu tenho uma classe para calcular o bônus de cada funcionário. Então eu tenho esse if aqui, que eu digo se é um diretor, se é um desenvolvedor e dou o bônus, né? Calculo o bônus. Tá? Então assim, antes da gente começar a modificar, vamos criar um teste, né? Como é que eu vou garantir que as minhas modificações vão funcionar, né? Eu preciso criar um teste para isso. Então vamos lá. Vamos fazer a criação do teste para fazer o cálculo da bonificação. Eu estou usando aqui o modelo de teste unitário AAA, que é Arrange
EC e assert. Então, no arrange, eu defino tudo que a minha classe precisa, né? Tudo que o meu teste precisa, melhor dizendo, para poder funcionar. No EC é o que realmente eu quero testar. E no assert é o resultado, né? É que eu vou verificar o resultado. Vamos ver como fica aqui. E aí agora eu vou rodar o teste. Tá? Então, o salário dele é 10 mil e o bônus do diretor é 10%, então vai ser R$ 1.000. Então, vamos verificar se o teste vai passar. Ok, o teste passou. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o teste quebrar, que é importante fazer o teste quebrar também, para garantir que a lógica está correta. Tá, esse é um exemplo muito bobo, então assim, a gente consegue facilmente fazer isso quebrar, mas quando você for fazendo seu código de produção, você precisa estar ligado que, né, tem que ter atenção a isso. Primeiro faça o seu teste quebrar antes dele passar, tá, para garantir que tudo vai estar funcionando. Bom, e agora vamos escrever um teste para o desenvolvedor também. Então eu vou aproveitar o teste do diretor e vou construir o teste do desenvolvedor. Bom, beleza, tudo está passando, tá? Só que eu tenho um problema, né? A minha classe ela está num estado inválido. Então eu consigo ter um funcionário, né? E esse funcionário pode viver no sistema sem um cargo e um salário. Isso significa que se eu rodar o teste agora, esse teste tem que quebrar. Bom, tá aí, o teste quebrou. Né? Por quê? Eu não tenho os valores, entendeu? O meu sistema não está preparado para lidar com essa situação. E eu tenho que me blindar desse cenário. Eu não posso ter objetos em estados inválidos dentro do meu sistema. E como é que a gente resolve isso? Vamos colocar os atributos, né, que ele precisa, os atributos que são obrigatórios, no construtor. Tá? Esse funcionário, depois de criado, ele não vai ter esses atributos modificados externamente. Tá? Então, a gente vai conseguir levar esse objeto durante toda a vida dele dentro do sistema. Então, se o salário dele aumentar, beleza, vai ser uma outra instanciação, não vai ser o mesmo objeto. E eu não vou poder ter objetos sem cargo e sem salário. Então, com isso, a gente resolve esse problema. Mas calma, tem outros problemas. Vamos só fazer o ajuste aqui no código para que tudo volte a funcionar normalmente. Então, assim, a gente criou 2 testes, um para diretor e para desenvolvedor, e toda vez que entrar um novo cargo e vai entrar outros cargos, a gente vai ter que mexer nessa classe, né? Então, assim, isso não é algo muito bom. Mas como é que a gente resolve isso? A gente remove o enum e transforma cada item do enum numa classe. Então, o meu enum cargo vai virar uma classe cargo e o restante dos itens, cada um vai virar uma classe. Então, vou ter uma classe diretor e uma classe desenvolvedor. E o que o nosso... Para que a gente usa o nosso enum hoje? A gente usa o enum para calcular o bônus. Então, o cargo hoje ele serve para calcular o bônus. Ele diz quanto vai ser o bônus. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a responsabilidade por armazenar o valor, né, da porcentagem, quanto de bônus tem em cada cargo. Vamos colocar aqui dentro das classes. Então, eu vou ter um método aqui de percentual bonificação e eu vou ter em cada classe o valor específico para ela. Ou seja, se mudar agora o valor do percentual, eu vou mudar somente na classe que for alterada. Então, com isso, eu já não preciso ficar alterando na classe de cálculo de bonificação. Isso aí já é a primeira coisa que a gente consegue fazer. E a gente facilmente consegue agora
dar uma mexida no método calcular bônus do funcionário. A gente precisa ajustar, né, que vai ficar quebrando, não existe mais o enum. Agora a gente precisa ajustar isso e vai passar uma instância dos cargos, né? Vou passar uma instância de diretor para o objeto diretor e eu vou fazer a mesma coisa lá para o desenvolvedor também. Então, agora eu tenho meus ifs todos aqui quebrando, né? E eu não preciso mais nenhum deles. Eu posso apagar todos eles e só deixar uma linha. Então, esse método passa a ter uma linha só. Então, eu vou apagar o restante. E aí, agora eu pego essa informação direto do cargo, que foi passado lá na criação do funcionário. Tá? Então, com isso, eu já removi o if. Tá? Então, só isso já traz um ganho absurdo. Né? E eu vou rodar o teste para ver se a modificação que eu fiz funcionou ou não. Né? Por isso a importância de escrever o teste lá atrás. Porque agora, qualquer modificação que eu faço, eu garanto que eu não quebrei o sistema. E os testes passaram. Né? Vamos seguir com a nossa refatoração. Então, vamos adicionar aqui um testador. Né? O testador também faz parte do ciclo de algumas empresas de desenvolvimento. E vamos fazer um override do método percentual bonificação. E se ele não tivesse nenhuma bonificação, ele poderia pegar apenas o valor da classe base, mas a gente vai definir um valor para ele aqui, mesmo valor do desenvolvedor. Tá? E a gente precisa escrever um teste. Então, vamos escrever um teste para o testador também. É um teste que vai se parecer muito com o teste do desenvolvedor. Bom, vamos rodar o teste, vamos ver se ele vai calcular o valor corretamente. Ok, funcionou. Se eu alterar e botar um valor que não é o correto, o teste deve quebrar. Tá? A lógica é bem simples. Tá? Recomendo que vocês, quando estiverem estudando, que peguem casos que a lógica é simples, para vocês poderem se ambientar e criar fluência ou na linguagem ou no padrão que vocês estão estudando. Tá? Isso faz bastante sentido. E agora a gente vai rodar todos os testes e vamos ver como está o estado da aplicação. Bom, beleza. Vamos voltar lá na classe de bonificação. Então, a minha classe bonificação, ela hoje praticamente utiliza tudo que um funcionário tem. Então, eu poderia muito bem colocar o comportamento dessa classe dentro de funcionário, né? E eu simplesmente excluiria esta classe do sistema. Essa é a palavra que eu mais adoro falar, excluir uma classe, apagar código. Acho que melhor do que fazer código é apagar código. Então vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Então venho aqui na minha classe funcionário. Vamos escrever aqui o método de calcular a bonificação. Tá? Então, basicamente, é o mesmo código que está lá na outra, é o salário vezes o percentual de bonificação. Beleza. Agora eu tenho que ajustar algumas chamadas, né? Para que isso possa funcionar. E antes de qualquer modificação, eu venho no método da classe e faço essa chamada. Então, eu delego a chamada para o funcionário. A gente tem que ir em baby steps. A gente não pode fazer alterações muito grandes para não se perder na refatoração. Então, agora a gente tem aí o funcionário fazendo todo o trabalho. A gente vai agora ajustar os testes. Então, já removi a classe e agora a gente basicamente só delega para a classe funcionário o cálculo da bonificação.
Beleza, agora que está tudo modificado, vamos rodar todos os testes para ver como é que ficou o nosso sistema, se ele quebrou ou não. Bom, todos os testes rodaram e eu não estou mais usando essa classe. Então agora vamos criar mais um cargo, tá, para a área de marketing. Então aqui vamos escrever a nossa classe. E ela não vai ter, por enquanto, nenhum percentual de bonificação, tá? Vamos escrever os testes para ela. Rodar, teste passando. E agora vamos lá naquela classe de calcular o bônus. E vamos comentar, né? Não vou nem apagar o arquivo não, vamos só comentar. E vamos ver se o nosso sistema continua funcionando sem essa classe. Bom, é isso, todos os testes rodaram, tá? Então, galera, a importância de escrever o teste, tá? Não vou nem falar da refatoração em si, que já trouxe bastante benefício, mas a importância de escrever o teste para guiar essa refatoração, para a gente ir para o princípio do Open Close Principle, foi fundamental. A gente precisa garantir que as modificações que a gente está fazendo não vão quebrar o comportamento do sistema. Então, sempre antes de iniciar a refatoração, vocês escrevam os testes, se já não tiverem escrito, né? O bom é escrever o teste conforme vai desenvolvendo. E no próximo vídeo, eu vou trazer um pouquinho mais de Solid para vocês, de preferência com alguns exemplos para ajudar a fixar, beleza? Então, até lá, galera!